Olá, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a doutora Lilian Aragão. Hoje vamos trazer um episódio sobre câncer de mama, na verdade, patologias da mama, em homenagem ao Outubro Rosa. E ninguém mais adequado para falar sobre o assunto do que minha amiga Tainá Moura, mastologista, excelente mastologista. Ela é graduada em mastologia pelo Mário Kreff, Hospital Mário Kreff, e faz parte da Sociedade Brasileira de Mastologia. Então, Tainá, te trouxe aqui com um assunto que você domina, né? Para a gente conversar um pouquinho sobre como se prevenir, quais são as coisas que a gente tem que ter atenção, os sintomas, para fazer esse diagnóstico do câncer de mama e também prevenção, né? O que a gente pode fazer para evitar que a gente um dia chegue lá. Oi, Lilian, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. E estar conversando com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto também. Obrigado. Vamos começar nosso bate-papo, então, falando assim, quem normalmente é mais atingido, qual é a incidência na população? Fala um pouquinho de aspecto geral, assim, do câncer de mama pra gente. Então, Lilian, a gente estava até conversando antes de começar nosso bate-papo. São esperados para esse ano de 2023, 73.610 novos casos de câncer de mama. E as maiores taxas vão acontecer na região sul e sudeste. Então, é um assunto que a gente tem que conversar muito mesmo. A maior taxa de mortalidade por câncer na população feminina é por causa do câncer de mama. Então, você quer começar a falar sobre isso? Assim, quais são os fatores de risco que a gente tem que Você tinha falado, né, sobre a prevenção, né? A gente não tem receita para não ter câncer. Não existe assim, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não tem uma receita. Mas existem as medidas que nós podemos tomar de proteção. A gente sabe que para proteger de todos os tipos de câncer é importante a gente fazer atividade física. Então, pelo menos 150 minutos, ou seja, 30 minutos 3 vezes na semana. Então, isso é muito importante a gente sair do sedentarismo. A obesidade é um grande fator de risco. Então, a paciente fica mais exposta ao estrogênio quando é obesa, e isso é um vilão. Acaba sendo um vilão para o câncer de mama. Os pacientes obesos têm um fator de risco para desenvolver o câncer de mama. É por conta da questão do estímulo estrogênico, né? Quem é obeso tende a produzir mais estrogênio, que é um hormônio feminino, né? O tecido adiposo acaba sendo convertido nesse tipo de hormônio. E aí, por conta disso, estimula mais as células cancerígenas, né? No câncer de mama. Então, a gente tem também a má alimentação, né? Hoje em dia, os alimentos cada vez mais processados, gordura saturada, tudo isso, né? Menos verdura, menos legumes. Então, tudo isso tem uma influência muito grande também. Isso faz parte da nossa prevenção. Isso vai proteger não só o câncer de mama, todos os tipos de câncer. Então, uma boa alimentação, atividade física, tentar não estar obeso, principalmente depois da menopausa, né? Evitar a obesidade após a menopausa. Evitar o alcoolismo, o tabagismo, tudo isso vai ajudar, né, a você não ter o câncer de mama. E é claro, você tem também que fazer a mamografia. A mamografia é o exame de rastreio. Você identifica o câncer o mais precocemente possível fazendo a mamografia. Então, ele é o exame primordial, o exame que você não pode deixar de fazer. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz uma mamografia anual após os 40 anos. Se tiver história familiar, a partir dos 35 anos. A gente vê um pouco de discrepância entre essas orientações, porque no sistema público de saúde, eles acabam orientando a partir dos 50 anos, né? Mas a Sociedade Americana... Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda também que a gente faça uma mamografia anual a partir dos 40 anos. Essa é a recomendação da sociedade. Eu acho que vale a pena a gente voltar um pouquinho também sobre os fatores de risco e tocar um pouco sobre a amamentação. Sim, né? É um fator protetor. É um fator protetor, né? A gente sabe que quanto mais tempo a pessoa amamenta, não só é bom para o neném, né? Para a questão da imunidade. Para a mãe e para o bebê. Para a mãe e para o bebê, né? Comenta um pouco sobre isso, Tainá. Qual é o mecanismo que faz a amamentação fazer essa proteção? A paciente que amamentou passa por todas as transformações anatômicas que a mama precisa passar. Então, essa célula que passou por todas essas transformações anatômicas, ela tem uma menor predisposição a se tornar atípica. E por isso a paciente tem um fator de proteção para o câncer de mama. A paciente que nunca engravidou tem uma chance maior, é um fator de risco para o câncer de mama.
A nuligesta. E o outro fator também que a gente conversa bastante até é a questão genética, né? A história familiar, que todo mundo já sabe, a maior parte das pessoas tem essa informação, né? Que o câncer de mama tem o fator genético. E aí até pessoas que têm mãe, que tiveram câncer de mama, história familiar, elas procuram ficar mais atentas a esses exames de mama, né? Sim. É curioso porque eu tenho algumas pacientes que já chegaram com câncer de mama para mim e falam assim, não, nunca tinha feito mamografia porque eu não tenho história familiar. Então, isso é uma informação que realmente precisa ser dada em larga escala. Não é porque não tem história familiar que não tem que fazer mamografia. Mamografia anual, após os 40 anos, em todas as mulheres, né? Independente de ter história familiar ou não. Por quê? Só 15% das mulheres, ou seja, de cada 100, só 15 tem história familiar. E só 5 tem a mutação do BRCA. Então, 5% tem mutação do BRCA e 15% tem história familiar. Então a maioria, né, a maioria não é história não tem. familiar. Exatamente. Acaba sendo por outros fatores. Por outros fatores. E às vezes não tem fator nenhum. Como eu tinha falado no início, né? Não tem receita. Não tem receita para não ter câncer de mama. É uma alteração genética da pessoa mesmo, às né? Às vezes de antepassados que você nem sabe e que às vezes você carregou ali aquele recessivo e uma hora... E acabou acontecendo. Aconteceu. Tá certo. Então, assim, essa é a forma, né, da gente tentar prevenir, fazer a mamografia. E existem sinais que a gente pode verificar e pensar em que tem alguma alteração naquela mama que a gente tem que investigar, né? Quais são esses sintomas que normalmente a gente vê no câncer de mama? Eu vou aproveitar para falar de autoexame, porque aí no autoexame a gente já fala dos sinais importantes. Tem uma discussão muito grande. Não estimule o autoexame. A paciente tem que fazer mamografia. Sim, o autoexame não exclui a mamografia, tá? E a gente vai repetir muito isso durante o nosso bate-papo, porque essa é a principal informação. Quem ainda já estamos em outubro e ainda não fez a mamografia, tem que acabar esse podcast e ligar lá para poder marcar o seu exame, né? É isso aí. Então, essa tem que ser a principal informação. Mas isso não exclui da paciente se conhecer. A gente tem que conhecer nosso próprio corpo, não só as mamas, a gente tem que se conhecer por inteiro, tá? Então, é muito importante, eu acho importante, uma vez ao mês, você olhar para suas mamas. Isso não vai mudar de que você tenha que fazer a sua mamografia, tá? Isso caminha junto. Então, como que se faz o autoexame? Eu costumo falar que não é só a palpação. Costumo falar que existem 4 partes. Então, a primeira parte, é importante que a mulher fique de frente para o espelho e se observe. Primeiro se achar linda, né? Porque nós somos lindas, cada uma com sua individualidade, né? E aí depois olhar para suas mamas, né? Então, olha para suas mamas. Observa se o mamilo está centrado, se tem algum edema, se tem alguma retração, principalmente retração do mamilo. E se você faz isso todo mês, se aparece qualquer coisa diferente do mês passado, isso te chama a atenção. Porque às vezes no primeiro mês você pode ficar assim, nossa... Né? Será que eu tinha essa manchinha aqui? Nunca percebi essa mancha aqui, né? Nunca percebi que meu mamilo é um pouquinho mais para baixo, um é mais para baixo que o outro. Mas aí você vai vendo que isso não vai mudando, que esse é o seu padrão de mama, né? Então é importante se conhecer. Então você vai se observar. Primeiro passo, se observar. A gente fala que é a inspeção estática. Você vai ficar paradinha, eu peço para colocar a mão na cintura, porque aí você já observa a axila também, que é importante no autoexame você observar a axila. Sim. Então, mãozinha na cintura, olhou as suas mamas e observou se tem retração, se tem abaulamento, se tem alguma hiperemia, que é a vermelhidão das mamas, se tem algum edema. O edema do câncer de mama é um edema muito característico, a gente fala que é em casca de laranja. Se você pegar uma laranja e olhar para a casca dela, ela tem vários furinhos. É um edema bem típico do câncer de mama, tá? E aí você vai observar se tem algum machucadinho que não está cicatrizando, se tem alguma alteração. Pode ter algum abaulamento também, né? Se está aumentado. Então, abaulamento, retrações, hiperemia, edema, machucadinho que não cicatriza, alguma alteração na axila, tudo isso é importante. Então, fez a inspeção estática, você vai para o segundo passo, que é a inspeção dinâmica. Então, você vai continuar observando suas mamas, olhando no espelho para as suas mamas e levantar o bracinho. Levanta o braço, abaixa o braço, vê se aparece alguma retração ou abaulamento com a movimentação dos braços, tá? Então, levantou o bracinho, abaixou o bracinho. Eu gosto que coloque assim a mãozinha como se fosse dando um soquinho na frente da boca para não tampar as mamas. Então, na frente da boca, aperta, vê se
provoca alguma alteração, aparece alguma mudança na sua mama fazendo os movimentos. Não apareceu. Aí a gente vai para o terceiro passo, que aí sim é a palpação. Então, como é que é a palpação? Eu gosto de fazer em 2 passos a palpação. Primeiro, no banho, paciente em pé, bota a mão na cabeça. E aí, vai fazendo uma varredura, palpando, vendo se tem algum nódulozinho. De um lado, sem esquecer a região atrás da areola, sem esquecer o prolongamento axilar da mama. E do outro lado, mesma coisa, tá? E aí, depois eu gosto que a paciente deite. Passa um cremezinho e, vê se tem alguma alteração. Vê de um lado, vê de outro. Doutora, eu percebi que no mês passado, quando eu fiz, e eu sempre procuro orientar, Lilian, que faça isso fora do período menstrual. Sim, onde a glândula tá mais inchada, Sim. né? Onde tem mais glândulas. Então, espera passar aí, menstruei. Espera passar pelo menos uns 10 diazinhos ali para poder fazer, tá? É a melhor época para você poder fazer aí esse exame. Antes do período fértil, né? Porque também, às vezes, a mama fica muito dolorida. Entre o período fértil e o pós-menstruação. Eu acho importante a gente salientar também, Tainá, porque assim, como a recomendação da mamografia é a partir dos 40 anos, Sim. existem pacientes jovens também que desenvolvem câncer de mama. Eu operei uma paciente de 27 semana retrasada. Pois é, então é importante o autoexame também nesse sentido, principalmente para essas mulheres antes dos 40 anos. Com certeza, Porque é Lília. assim que ela já vai perceber que está tendo alguma coisa de errada com ela e procurar um auxílio médico, né? Sim. Então, acho fundamental a importância da gente ressaltar a importância do exame, do autoexame. Conhecimento do seu corpo. Exatamente, por conta disso, porque vai levar essas pacientes jovens antes da rotina, né, de mamografia ao médico e diagnosticar precocemente essa doença, né? Sim. E o quarto e último passo é você fazer a descarga papilar. Então, eu peço para a paciente, ensino a paciente, né, a trazer o líquidozinho, né, até a papila, o mamilo, e levemente apertar. Isso só vai fazer uma vez por mês. E aí, se toda descarga papilar preocupa? Não, e isso é importante falar. Só preocupa quando ela é transparente, que a gente fala em água de rocha, ou sanguinolenta. Essas são as que preocupam. Agora, se sair qualquer secreção, procurar o seu ginecologista, né? E até ele falar, olha, saiu uma secreção acastanhada, que a princípio não é nada que preocupe. Mas a gente tem que avaliar. Achou um nódulozinho que não tinha no mês passado? Ir até um médico, né? Então, a partir do momento que você se conhece, qualquer coisa que vai aparecer ali, que não tinha antes, você vai conseguir correr para poder levar até o especialista para ele te ajudar a resolver aquele problema. Então, são os 4 passos do autoexame. E sem esquecer da mamografia, é muito importante a gente saber que existem esses 4 passos e fazer direitinho, né? Tá ótimo. Então, vamos fazer um resuminho aí dos sintomas, né? Alteração de pele, palpação de nódulos, né? Embalamento, retração. Retração de pele, alteração da cor também, né? Uma vermelhidão. E também a questão da secreção da mama, né? Uma secreção da mama diferente. Gângliozinho na axila aumentado também, né? Hoje em dia, a gente, pós-vacina, né? Tem muita paciente que está fazendo, né? Linfonodomegalia, né? Aumento do gânglio na axila após a vacina. Então, existem muitas coisas que aumentam o gânglio na axila, não é só o câncer. Então, não se assuste. Tem infecções, assim, eu converso muito com as minhas pacientes, porque às vezes elas vêm preocupadas, exatamente. Raspa o braço. A gilete, às vezes, provoca uma foliculite, que é a inflamação do pelo. Sim. E aí acaba também fazendo uma inflamação desses gânglios embaixo da axila. Isso aumenta o gânglio. Exatamente. Então a gente tem que ter muito cuidado também. Nem sempre tudo que você também vai achar vai ser um câncer de mama, né? Não, com certeza. Mas é importante, se aparecer qualquer coisa, mesmo um gânglio aumentado, sim, é importante tratar, né? Procurar uma ajuda. É isso aí. E assim, vamos conversar também, agora você entrou sobre um assunto polêmico também, a questão da vacina do Covid, né? A gente está tendo várias recomendações específicas em relação à vacina do Covid para depois fazer a mamografia justamente por conta disso, né, Tainá? Para a pessoa não fazer uma mamografia em vigência de um gânglio aumentado e achar que é uma doença e ser uma reação por conta da vacina do Covid, né? Sim, o ideal é você aguardar pelo menos um mês para poder fazer a sua mamografia,
Essa é a recomendação. Ou então, que é o ideal, faz a mamografia primeiro e toma a vacina depois. É isso aí. Né? Mas o intervalo de Sai recomendação já da mamografia e já toma a vacina. Mas a recomendação de tempo de espera é esse, um mês. Sim, com um mês... Provavelmente esse gânglio já vai ter regredido e vai estar... A gente não vai ter esse problema de aparecer um gânglio aumentado no exame de mamografia. E confundir, né? Isso. Tá ótimo. E aí, vamos agora para a etapa, né? Descobriu alguma alteração na mamografia. Vamos falar um pouquinho sobre as categorias da mamografia, né? Para as pessoas também não fazerem uma mamografia, viu que tem alguma alteração e já ficarem desesperadas, né? Então, as categorias, elas são tanto da mamografia, quanto da ultrassom, quanto da ressonância, tá? Então, uma vez sabendo as categorias, a gente já vai conseguir resolver ali todos os exames da mama. Existem um exame complementa o outro. Eu falo que não tem um exame melhor que o outro. Um exame complementa o outro. A mamografia em si é o exame de rastreio porque é o que vai detectar o câncer o mais precocemente possível. Mas a ultrassonografia e a ressonância complementam a mamografia. Quando é necessário também, né? A gente só pede a ressonância especificamente quando é necessário, tá? Mas a ultrassom e mamografia, geralmente eu peço muito as duas juntas. Porque às vezes a gente aparece qualquer coisinha na mamografia que me chame a atenção, eu consigo esclarecer muito bem com a ultrassonografia. Existem alguns achados que aparecem na mamografia e não aparecem na ressonância. Aparece na ressonância e não aparece na ultrassom. Então, isso pode acontecer, de você ter achados isolados, só em um exame, aí fala assim, mas eu fiz mamografia, apareceu na mamografia e não apareceu na ultrassom? É Sim, normal, isso pode acontecer. Então, eu costumo pedir muito as duas juntas, a mamografia e a ultrassom. E quando eu tenho qualquer coisa que eu preciso esclarecer, ir mais a fundo, eu peço a ressonância, tá? Paciente que tem prótese, eu gosto muito da ressonância. Eu gosto muito de pedir a ressonância para avaliar essa prótese. É o melhor exame para avaliar prótese. Eu tive uma paciente que fez uma rotação de prótese, que ela ficava fazendo ultrassom, a mama dela com volume aumentado, e ela não conseguia identificar nunca. Só conseguiu mesmo quando eu solicitei a ressonância. Tem muitas pacientes, inclusive, que ficam preocupadas de botar prótese por conta disso, né? Desse rastreio, de ser pior, né? para você fazer esse rastreio, para você identificar alterações. A princípio, não. Na mamografia, a gente tem uma incidência específica, ECLAND, né? Então, a gente consegue fazer essa incidência e ela vai excluir a prótese e a gente vai conseguir avaliar todo o parênquima mamário, sem problema nenhum. E com a ressonância, a gente consegue avaliar bem. A ressonância ela é um exame mais funcional da mama. Por quê? Muita paciente fala assim, não, eu não vou deixar botar contraste em mim de jeito nenhum. Então, a gente não vai conseguir avaliar, fazer o exame funcional dessa mama. O contraste é muito importante para a gente avaliar nódulo de mama. Então, a paciente que tem nódulo, que eu vou pedir a ressonância para avaliar esse nódulo, o contraste é muito importante. O que acontece no câncer? Você tem uma neovascularização, né? O que é o câncer? Que a gente nem falou. O câncer é uma proliferação celular desordenada. Então, uma célulazinha que era típica, sofreu uma mutação, se tornou uma célula atípica. É uma célula diferente do normal. E aí, ela começa a se multiplicar de forma desordenada, tá? E isso, a gente tem um sistema, que é importante falar desse sistema, que é o Sistema de Vigilância Genômico. Né? Esse nome é difícil, mas é muito importante a gente saber que ele existe, que é o exército do nosso corpo. Eu adoro falar dele. Eu já te contei, interrompendo aqui o assunto, eu já te contei sobre a minha filha, que eu estava falando sobre vacina. Não. Tentando explicar o sistema imunológico para ela, como é que funcionava. Porque é importante a gente tomar vacina, porque a gente tem anticorpos que defendem a gente contra doenças, como se fossem soldados defendendo durante a guerra. Isso. Aí ela olhou pra minha cara, você acha mesmo que a gente tem soldado dentro do... Mas a gente tem. Tem. E o sistema de vigilância genômica é um exército poderoso. É isso aí. Então, o que eles fazem? Qual é a função desse sistema, né? A gente tem as células se dividindo de forma errada. E isso acontece o tempo todo com todos nós. Nós temos células que se dividem de forma desordenada. E aí, só que a gente tem um sistema de vigilância maravilhoso. Que vai lá, aquele exército, e apoptose daquela célula.
mata aquela célula que está se dividindo de forma A errada. apoptose é o sistema que a gente tem do nosso corpo reconhecer aquilo como uma coisa ruim, né? Tá acontecendo uma coisa errada. Exatamente. Ele vai criar um sistema naquela célula para ela se autodestruir. Isso, ele vai ali, vai um monte de célula ali do exército e vai matar aquela célula. Né? É isso aí. E o que acontece? Às vezes, esse sistema de vigilância está fraco. Eu li até um trabalho muito interessante que falava da relação do cigarro com a deficiência do sistema de vigilância genômica. É um nome difícil de falar. Mas era super interessante, né? Porque o cigarro, a gente sabe que é uma das coisas que predispõe o câncer, né? Não só o câncer de mama, é um fator de risco. E se a gente tem um sistema de vigilância que está fraco, ele não consegue conter aquela célula que está se dividindo de forma errada. Aí as minhas pacientes que fumam, né, principalmente as que já tiveram câncer, aí chegam lá com cheiro de cigarro, balinha na boca, típico. Aí eu falo, tá fumando, voltou a fumar, não acredito. Aí eu falo, olha, seu exército... Você está deixando seu exército fraco. Se acontecer aí uma multiplicação celular desordenada... Como é que seu exército vai conter essas suas células que estão se dividindo errado? Então, tudo isso é muito importante, Sim. né? A gente fazer a nossa parte para que a nossa imunidade esteja boa. Porque passa também, né, pela imunidade, né? A gente não ter essa multiplicação celular desordenada. É isso aí. E assim, isso é um fator fundamental para pensar nos outros fatores de riscos, né? Sim. Porque não só a alimentação em relação à obesidade causa um prejuízo, mas também causa um processo inflamatório no nosso organismo, diminuindo a nossa imunidade. Toxinas do meio ambiente também estão muito relacionadas a uma predisposição a qualquer tipo de câncer, né? Uhum. Por conta disso, a gente tem que estar saudável, claro, né? Para poder o nosso organismo ser suficiente para combater tanto doenças infecciosas quanto alterações genéticas, né? Levando a um câncer ou algum outro tipo de problema de saúde. Sim, vamos voltar então nas categorias. Então, as categorias de BIRADS. E aí, a gente, então, eu estava falando da ressonância, que é um exame funcional, né? Que vai avaliar. Então, a gente tem a neovascularização, porque tem aquelas células se multiplicando ali de forma desordenada, precisa de nutriente para essa multiplicação celular toda. Então, se formam novos vasos, que não são vasos competentes, né? São vasos cheios de frestas. São vasos menores, de menores calibres. Sim. O formato deles não é alterado, normal. Mas muitos vasos ali para aquela região, geralmente a região do nódulo. Então, o que acontece na ressonância? Você injeta o contraste quando passa ali por aquela região onde está tendo aquela multiplicação celular desordenada, onde está tendo muitos vasos que se formaram ali naquela região, ele passa rápido ali por aquela região. Então, a gente consegue fazer uma avaliação funcional. Opa, tem neovascularização aí, o contraste passou muito rápido por ali. Então, a gente consegue avaliar e ter mais uma informação que a gente não teria com a mamografia e com a ultrassonografia, tá? Mas até esses vasos se formarem, a gente já teve, geralmente, aquele primeiro sinal do câncer de mama, que seriam as microcalcificações agrupadas na mamografia. Por isso, a mamografia é o principal exame, porque ele é que vai detectar o câncer o mais precocemente possível. Isso. Voltando à questão para as pessoas, né, conseguirem entender, né? Tô falando muita palavra difícil. Não, é porque a gente... exatamente, muita coisa técnica e a gente também já está entrando em sinais, detalhes Sim. desses exames, né? A gente tem classificações nesses exames de imagem para justamente poder sinalizar ao médico, assistente, ou Sim. até mesmo a paciente, né? Sobre os riscos daquilo ser maligno ou benigno, Sim. né? Então, quanto mais perto do 0, mais do 1, na verdade, né? Mais chance de ser benigno, e quanto mais perto do 5, mais chance de ser maligno. Na verdade, é quase um diagnóstico, né? Na verdade, a gente não fala em diagnóstico com mamografia, ultrassom e ressonância, né? Porque o diagnóstico é só com a biópsia. Sim, tá? Diagnóstico de imagem, Sim. né? Os exames complementares, eles vão mostrar se o nódulo tem características de suspeição ou se o nódulo é benigno. Então, os exames mamografia, ultrassom e ressonância, as categorias vão ser divididas para que você consiga identificar se o achado é benigno,
característica benigna ou suspeita. E aí a gente divide isso em categorias. A categoria 0 é uma categoria muito individual, porque você não conseguiu, com aquele exame, definir se aquele achado tem características benignas ou suspeitas. Então, o que você vai fazer na categoria 0? Não foi um bom exame para avaliar aquilo, né? O que você vai fazer? Você vai continuar investigando e vai pedir outro exame. Isso acontece muito com as pacientes que querem fazer mamografia com 20 anos. Então, tem uma mama muito densa, excesso de parênquima, mas ela fala assim, não, eu quero fazer logo minha mamografia. A doutora não pediu minha mamografia, por favor, pede uma mamografia. E aí, às vezes, tem uma paciente de 20 anos fazendo, vai fazer, a mama vai estar com predomínio de parênquima, vai aparecer branca, né, na imagem. E aí, o nódulo que é branco, a microcalcificação que é branca, que são os possíveis achados, eles não sobressaem na mama parenquimatosa, né, na mama jovem. Por isso que a gente só pede depois dos 40 anos. Porque depois dos 40 anos sofreu uma transformação adiposa dessa mama e a mama adiposa é preta. E aí o nódulo que é branco, a microcalcificação que é branca, se sobressai naquela imagem. Tá? Isso é importante até frisar, porque tem algumas pacientes realmente, assim, elas querem porque querem fazer alguns tipos de exame que às vezes pode até trazer uma confusão em relação ao diagnóstico, né? Porque às vezes não é o exame adequado para aquele momento, idade, né? Sim. Então, assim, na categoria 0, que é a categoria 0? Indefinido. Você tem que continuar investigando. Categoria 1, negativa. Só tem os achados fisiológicos, mundo dos sonhos. Categoria 2, tem um achado, mas é um achado benigno. Você tem certeza que aquele achado é benigno. Então, um fibroadenoma que está calcificado, um cisto na ultrassom de mama. As calcificações na idosa, né? Calcificações isoladas na idosa. Então, temos vários achados que a gente tem certeza que é um achado benigno e que você vai descrever, claro, porque apareceu no seu exame, você vai descrever, mas é um achado benigno. Categoria 3. Categoria 3 é uma categoria à parte, que merece nossa atenção. Categoria 3, você tem um achado, mas é um achado provavelmente benigno, tá? Provavelmente benigno. Qual é a chance desse achado provavelmente benigno ser câncer? 2%. Então, nós temos de cada 100 pacientes, 2 que vão vir com categoria 3. Que vão acabar tendo resultado positivo, que é né? câncer. Então, qual é a conduta na categoria 3? Repetir em 6 meses. Por quê? Porque se for câncer, se ela for o 2%, esse nódulo vai crescer, vai mudar a característica desse nódulo, você vai chamar a atenção de alguma mudança naquele achado. O câncer não fica 6 meses igualzinho, tá? E a gente acompanha durante 2 anos esse achado, fazendo mamografias de 6 em 6 meses. Ok? Categoria 3. Uma coisa importante falar da categoria 3. Você me pergunta assim, mas você nunca pede biópsia da categoria 3? Em algumas pacientes eu peço. Paciente que tem muito risco de ter câncer de mama, eu peço. Então, quais seriam essas pacientes? Principalmente quem faz reposição hormonal e quem tem história familiar. Paciente veio para mim com categoria 3, mas está fazendo hormônio, ou já teve câncer na outra mama, ou tem uma história familiar, eu peço a biópsia, tá? Mas isso tem que ser muito individualizado. A recomendação é repetir em 6 meses, ok? Categoria 4, tem um achado, mas é um achado suspeito, tá? Conduta, biópsia. Categoria 5, tem um achado, mas é um achado altamente suspeito. A chance de ser câncer é maior que 90%, 95%. Então, você também tem que fazer a biópsia. E aí, como você tinha falado, né? Praticamente, mas eu já tive paciente categoria 5 que não era câncer. Então, assim, os alunos que estão acompanhando o podcast, né? Viu categoria 5, jamais vira para paciente e fala assim, olha, categoria 5, você tá com câncer, tá? Ah, não, de forma alguma. De forma alguma. Até mesmo porque é o que você falou, o diagnóstico é feito na biópsia. Isso. Mas é altamente sugestivo, né? A gente vai ter muita atenção em relação ao diagnóstico e tentar fazer o quanto antes, porque a gente sabe que a chance de ser, é o que você falou, 90%. Então, né, a chance de você achar uma coisa benigna ali é muito pequena. Sim, sim. E ainda temos a categoria 6. O que é a categoria 6? São as pacientes que já sabem que tem câncer de mama. Então, por exemplo, uma paciente que diagnosticou, fez a biópsia, veio câncer de mama. E aí ela foi para quimioterapia. Mas eu quero avaliar, pós-quimioterapia, né, neoadjuvante, se ela
diminuiu? Como é que eu vou abordar essa paciente cirurgicamente? Como é que ficou, né, de repente, o status axilar dela após a quimioterapia? E aí, a médica radiologista já sabe que ela teve um câncer, então vem categoria 6. Tá ótimo. E aí, vamos conversar agora sobre a etapa tratamento, né? Na verdade, eu acho que ainda um pouco sobre a questão do rastreio, porque a gente estava falando sobre exame de imagem e você acabou tocando no assunto da biópsia, né? Então, assim, a biópsia, a gente não necessariamente precisa fazer uma cirurgia para fazer o diagnóstico do câncer, né, Tainá? Hoje em dia existe a corebiópsia, né? Outros tipos de biópsia que a gente consegue fazer para detectar esse câncer e indicar qual é o melhor tratamento para aquela paciente. Isso. Né? Então, fala um pouco sobre essa questão biópsia, diagnóstico e as indicações de tratamento. Então, nós temos 3 procedimentos que geralmente são solicitados, né? Paciente que tem nódulo benigno. A gente nem falou a diferença de nódulo benigno e maligno. Isso, também é importante. Uma coisa importante. Vamos começar por aí, então. Estamos pulando etapa. Porque a conversa está muito boa. Então, assim, nós temos os nódulos benignos e os nódulos malignos. Não é porque você tem um nódulo que é câncer. Pode ser um nódulo benigno e é muito comum, né? O fibroadenoma, que é o mais comum, né? O fibroadenoma principalmente em pacientes jovens, né? Paciente jovem com nódulo, geralmente, o nódulo é benigno, nódulos é um grandes fibroadenoma. Também que assustam, né? Porque o nódulo vai crescendo, a pessoa fala, tô com câncer, porque eu tô com um nódulo que tá crescendo aqui. Sim, então, assim, existem nódulos que são realmente nódulos benignos, que não são cancerígenos, tá? Então, assim, como é que a gente divide isso? O nódulo benigno, ele se divide em cístico e sólido. Então, a gente tem os nódulos benignos císticos e sólidos. Qual é a diferença? O nódulo sólido é uma massa e o nódulo cístico, o conteúdo dele é líquido. Quando que o cisto preocupa o mastologista e o ginecologista? Quando tem algo sólido dentro dele. Aí preocupa. Né? A gente chama de lesão vegetante. Sim, né? Quando tem uma lesão vegetante dentro dele, é um cisto complexo que a gente fala, né? Então tem a parte líquida e mas tem a parte sólida dentro dele. Esses sim merecem toda a nossa atenção, provavelmente vai passar por uma cirurgia, né? Vai ter que fazer biópsia. Fora isso, se for um cisto simples, né? Onde a gente só tem realmente líquido dentro dele, nada que líquido preocupe. Homogêneo, né? Que a gente chama, ou seja, todo igualzinho. Irregular, um cisto simples. É um achado categoria 2, né? É um achado benigno, nada que preocupe. E aí, falando dos procedimentos, nós temos a punção aspirativa por agulha fina, que é o PAF, muito conhecido como PAF. Quem tem muito cisto na tireoide já está acostumado a ouvir com o PAF. Na mama, geralmente, a gente só usa o PAF para 2 situações, que é essa punção aspirativa por agulha fina. Para esvaziar o cisto quando ele cresce muito, ou para fazer uma citologia de um linfonodo que preocupe, tá? Então, são as 2 situações que a gente mais usa. Quando o linfonodo já é maiorzinho e numa localização que seja uma localização que não seja pertinho de estruturas como a veia axilar ou os nervos, né, que nós temos aqui. Estruturas importantes. Aí a gente até consegue fazer uma core biópsia, né, uma biópsia para tirar material desse linfonodo que está aumentado. Mas às vezes o linfonodo é muito profundo, então o ideal é a gente fazer a punção, porque a gente tem maior controle para retirar essas células, tá? Então, vamos lá. PAF, que é o nosso primeiro procedimento que a gente está falando, punção aspirativa por agulha fina, para 2 situações. Para fazer a citologia de um linfonodo aumentado, né, que seja suspeito na ultrassonografia de axilas, e para esvaziar o cisto, tá? Então, a gente já falou do PAF. Os nódulos sólidos, principalmente os que estão crescendo, ou os que já chegam pra gente já bem grandinhos, né? Tem um rastreio, né, com maior chance de malignidade, né? Sim, que veio na mamografia categoria 4 ou categoria 5, na qual a recomendação é fazer biópsia, a gente pede 2 exames. Ou a gente vai pedir a core, ou a gente vai pedir a mamotomia. Qual é a diferença dos 2? A core, a gente vai tirar um fragmento com uma agulha fenestrada. Então, a agulha vai entrar dentro do nódulo e tirar uma fatiazinha dentro desse nódulo, e essa fatiazinha vai cair dentro da agulha e a gente vai tirar esse fragmentozinho de dentro da agulha e colocar no formol.
A mamotomia já é por aspiração. A agulha tira mais material, então é uma biópsia melhor. E aí você consegue fazer... Você pode tirar mais fragmentos, Você tira mais material mesmo, porque faz um vácuo. Então você tira ali, você coloca a agulha dentro do nódulo e faz o vácuo. Então tira mais material, vem mais material do que na core. Então é um exame melhor do que a core. A mamotomia é melhor. E é sempre importante, quando o nódulo é pequenininho, para lesão impalpável, a mamotomia. Às vezes sai até o nódulo todo. E isso pode até ser um perigo, né? Porque quando sai o nódulo todo, você vai falar assim, meu Deus, agora eu vou operar onde se vier câncer? Por isso é importante colocar o clipe. Então, quando você faz uma biópsia e tira material, é importante você marcar o lugar. Não é nem somente nas lesões pequenas, não. É sempre importante, se for possível, você marcar o local com clipe metálico. Porque às vezes a lesão é muito grande, mas você vai mandar para quimioterapia e aí, se regredir um nódulo, você também perde o lugar. Perde o lugar onde estava o câncer. A lesão, a lesão. Então, sempre que possível, é importante fazer a marcação com clipe de onde você fez a biópsia. Tá? Show. Então, são os 3 procedimentos para diagnóstico. Os 2 procedimentos para diagnóstico. Porque o PAF não dá diagnóstico de câncer de mama. Ele é um exame citológico. Tá? Então, é importante deixar isso aqui claro também. A punção aspirativa por agulha fina é um exame citológico, não dá diagnóstico. Já a core e a mamotomia dão diagnóstico. Isso. E lembrar que esses exames só são feitos também quando existe uma suspeição, né? Não é qualquer pessoa. A gente não vai pedir isso para qualquer pessoa. Categoria né? 4 e 5. Isso aí. Ou categoria 3, aqueles que são que têm fatores de risco associados. Que individualizados. Que liga um alerta ali na nossa mente em relação a paciente chance, individualizada, né? Por exemplo, sabe uma categoria 3 que às vezes me dá muito trabalho? Eu tenho paciente que tem cancerofobia. Que eu tive que pedir a biópsia porque ela veio com uma categoria 3, que a radiologista achava realmente que era provavelmente benigno. Eu avaliei a imagem, realmente parecia algo benigno. Essa paciente perdeu qualidade de vida, não dormia. Não tinha fator de risco nenhum, mas ela tinha uma categoria 3. E aí ela não dormia. Ela falou, não, doutora, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo dormir, tô tomando remédio. E aí a gente teve que fazer uma biópsia, mas não são todas que têm cancerofobia, né? Então, a gente tem que individualizar muito bem todas as pacientes. Eu acho que explicar muito, né? Acho que a paciente também confiar no médico que está assistindo ela é muito importante. Porque claro. Essa avaliação, né? A pessoa leiga, ela não entende que às vezes essa avaliação, ela tem etapas, né? E aí, por isso, às vezes também uma ansiedade, um desespero de achar um nódulo e sempre pensar no pior, né? E aí, a partir desse diagnóstico, como é que a gente vai definir? Não, tem que ir para cirurgia, a gente vai ter que levar essa paciente para radioterapia ou quimioterapia antes de fazer uma cirurgia. Esse nódulo é operável ou não é operável, né? Que tem muito essa discussão. Sempre quando a gente vê um nódulo com diagnóstico de alteração cancerígena na mama, né? Sim. Então, quando a paciente chega para mim com um diagnóstico de câncer, né? Isso vai depender muito de 2 coisas. Uma do exame físico e outra da imunohistoquímica, né? Esse material que foi para biópsia, depois a gente pede esse outro exame, que é um exame de imunohistoquímica, que a gente avalia, a gente faz uma avaliação biológica desse tumor, né? Então, com o exame histopatológico, a gente consegue avaliar o tipo histológico desse tumor. E com a imunohistoquímica, a gente consegue avaliar os receptores hormonais, o HER2 e o KI67. Tá? Então, são as 4 coisas que a gente avalia com a imunohistoquímica e isso nos dá um padrão desse tumor, né? Nós temos os luminais, temos os triplo negativos, né? Temos alguns tipos de tumores que a gente vai conseguir, através dessa classificação, determinar. Por exemplo, os triplo negativos, que a gente sabe que são tumores extremamente agressivos, né? A gente encaminha para quimioterapia, mesmo ele sendo pequeno. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas é uma paciente, o nódulo está tão pequenininho, vai fazer quimioterapia antes da cirurgia? Sim. E esses tumores costumam responder muito bem à quimioterapia. Então, tendo uma resposta patológica completa com a quimioterapia, a gente consegue fazer uma cirurgia conservadora nessa paciente. Aí também enfatizar que
que vai impedir desse câncer, né, se alastrar. Sim. Fazer metástases. Sim. Por isso que o triplo negativo tem maior exatamente. chance, ele é mais agressivo, ele tem maior chance de fazer metástases. Por isso que né? a quimioterapia, nesse caso, é importante, Sim, muito né? Para importante. conter a disseminação e poder tirar o O menor quantidade de mama possível, Exatamente. né? Fazer a cirurgia o mais conservadora possível. Então, quando que a gente vai mandar para quimioterapia? Tem uma série de fatores para a gente poder individualizar essa paciente e ver quem vai para quimioterapia antes, né? Mas os tumores triplo negativos, HER2, e os tumores, claro, que são muito grandes, que a gente não vai ter pele para poder fechar esse tumor, né? A gente não vai conseguir fazer que fique esteticamente bom. Geralmente a gente manda. Axila positiva, a gente manda para quimioterapia antes. Então, existe uma série de fatores que a gente vai individualizar a paciente e muitas vezes é necessário fazer a quimioterapia antes. E aí, de cirurgia, nós temos 2 cirurgias mais importantes. O carcinoma invasivo, especificamente, a gente sempre vai abordar a mama e a axila, tá? Alguns tipos de carcinoma in situ também, né? Não sei se a gente vai entrar, assim, nesses detalhes, mas assim... In situ significa que tá naquela região e ele não extravasou membrana basal. Exatamente. Não invadiu membrana basal. É isso. Tá dentro da célula. Isso são classificações. Profundidades do tecido, né? Digamos falando assim, de uma forma simples. De uma forma simples, né? Então, quando ele está local, in situ, significa que ele está restrito àquela área e ele não está se aprofundando, né? Ele não tá tem capacidade ainda de dar metástase, porque ele ainda não ultrapassou a membrana basal. Resumindo, é isso. Ele não ultrapassou a membrana basal. Então, ele não consegue ainda atingir, por exemplo, a principal forma de dar metástase, né? No câncer de mama, muita gente acha que é pelo vaso sanguíneo. Não é. É linfático, né? Então, como ele está restrito ali, dentro da membrana basal, não invadiu a membrana basal, ele não consegue chegar até o vaso linfático e disseminar pelo vaso linfático. Então, não dá metástase para axila. Agora, quando é um carcinoma in situ de alto grau, aí a gente já pensa em investigar a axila. Mas isso aí é uma discussão mais profunda. Sim, vamos focar na cirurgia. Vamos focar na cirurgia, né? Carcinoma invasor. A gente vai pensar sempre em abordar a mama, qual a cirurgia que eu vou fazer de mama e qual a cirurgia que eu vou fazer de axila. 2 cirurgias de mama. Cirurgia conservadora, tá? Então, são o segmentectomia, quadrantectomia, né? A gente vai tirar só o segmento, que seria o tumor com uma margem de segurança. E, ou você vai fazer a segmentectomia, ou você vai fazer a mastectomia, que aí seria a retirada de toda a glândula mamária. Tá? E aí a gente tem as variações, né, da mastectomia. Você pode fazer uma mastectomia em que você consiga manter o complexo areopapilar, né? Você tem que avaliar qual a melhor coisa, e isso é muito individual. Você tem que avaliar muito bem com a paciente. Eu falo que eu tenho 2 tipos de paciente. Tem uma paciente que chega na minha frente e fala assim, às vezes tem um nódulo pequeno e fala assim, tira tudo. Tira tudo, eu não quero mais essa mama, eu tô com câncer, não quero mais. Até o caso das pacientes que também fazem história familiar, né? Querem fazer mastectomia positivo, e aí fazem a gente tem que avaliar. E aí, que nem o caso da Angelina Jolie, sim, que ficou super famoso por conta disso, né? Sim. Que quis tirar toda a glândula mamária e botar uma prótese no lugar, porque ela não queria correr esse risco. Né? E eu tenho essas pacientes, mas eu tenho pacientes, às vezes, que nem tem fator de risco, não tem história familiar. Tem um nódulo pequeno, mas chega lá e fala assim, doutora, eu não quero nem discussão sobre cirurgia conservadora. Tira tudo. Depois eu faço uma reconstrução, depois eu vejo como é que eu vou fazer, mas trata a doença. Então, eu tenho esse tipo de paciente. E eu tenho paciente que, às vezes, tem indicação de mastectomia, às vezes tem um nódulo grande atrás da areola que eu não vou conseguir, tem a pele comprometida, e ela fala assim, doutora, eu não vou conseguir me ver sem a mama. Então, por favor, você dá o seu jeito de tirar o que for necessário e manter a minha mama. Então, assim, eu tenho de tudo dentro das pacientes. Por isso, essa avaliação é muito individual, sabe, Lilian? A gente tem que conversar muito com a paciente, porque às vezes o que é o ideal para mim, né? Tem pacientes que eu chego e falo assim, olha, se eu tivesse sentada no seu lugar, se você fosse minha médica, né, com o conhecimento que eu tenho, eu gostaria que você me indicasse uma mastectomia nesse caso. Então, assim,
a gente passa por todos os tipos e a gente tem que individualizar de paciente para paciente. E eu acho interessante também a gente colocar aqui, porque a gente está falando muito sobre cirurgias mais... digamos assim, mutilantes, né? Que a paciente, isso influencia muita coisa, né? A autoimagem, mas a gente também tem que salientar que existem hoje em dia tantas técnicas para melhorar a parte estética dessas pacientes que passam pelo câncer de mama. Muitas. Né? Dilatadores para expandir o tecido, para poder reconstruir a mama. A própria prótese mamária, né? Hoje em dia a gente vê muito vocês mastologistas trabalhando em conjunto com cirurgiões plásticos. Tem a própria tatuagem de pele, né? Maravilhosa. Existem pessoas que inclusive fazem isso de forma gratuita. Isso é tão bonito. E assim, então o fato da pessoa operar, né, tratar adequadamente, não quer dizer que depois ela não vai conseguir recuperar essa autoestima, essa parte estética do câncer de mama. Claro que não. Né? É importante. E aí volta naquilo que você tinha falado, confiar no seu médico, né? É claro que nós, né, como médicos, vamos escutar, né? Tem casos até que são muito limítrofes, sabe? Que você fala assim, nossa, acho que se fosse eu preferia que fizesse mastectomia, mas eu vou conseguir fazer uma boa cirurgia conservadora. E se isso for muito importante para o paciente, né? Sim, vale a pena tentar. Vale a pena a gente tentar, né? Claro, explicando, né, que tem os riscos. Toda escolha tem seus riscos, né? E deixar isso sempre bem claro com a paciente, né? Quais são os riscos das escolhas que serão feitas. Mas essa decisão é uma decisão para ser feita escutando a paciente, né? Claro, com todo o nosso conhecimento técnico e teórico, né? Mas escutando muito a paciente para a gente avaliar qual a cirurgia que a gente vai indicar. Então, na mama seria praticamente cirurgia conservadora ou, em resumo, né? Cirurgia conservadora ou mastectomia. E na axila seria a biópsia do linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar, que só é feito quando é estritamente necessário. Hoje em dia, cada vez menos estamos fazendo esvaziamento axilar. A gente tem a biópsia do linfonodo sentinela, né? A gente tira o linfonodo sentinela e só em casos extremos mesmo que a gente leva a paciente a fazer o esvaziamento. Por quê? Pelo risco do linfedema. O linfedema é muito ruim para paciente. Então, hoje em dia, as atualizações mostram que a sobrevida livre de doença, sobrevida global, é a mesma fazendo a biópsia. Claro, né? A gente tem que individualizar, mas em muitos casos é a mesma se você fizer a biópsia do linfonodo sentinela ou esvaziamento axilar. Então, tem que realmente confiar no seu médico para a gente avaliar qual vai ser a cirurgia que vai ser realizada. Maravilha, trouxemos informações didáticas muito, muito preciosas, né, em relação à questão do diagnóstico, do autoexame, dos exames de imagem que são necessários, né, para a gente fazer o diagnóstico precoce, tratamento. Então, acho que a gente deu uma boa abordagem aí, de uma forma superficial, claro, porque não tem como a gente aprofundar muito, tudo, até mesmo né? Porque tem coisa que é muito Seria técnica. Ótimo. Mas, assim, também tem coisa que é muito técnica, né? Então, acaba a pessoa fugindo um pouco do conhecimento do que ela tem sobre esse assunto, né? Mas eu acho que a mensagem mais importante que a gente tem que deixar aqui é isso. Primeiro, sempre esse olhar, né? Se reconhecer para você identificar qualquer lesão que possa aparecer. Fazer o autoexame, principalmente nas pacientes mais jovens, que ainda não estão numa rotina de exame de imagem de mama, né? Cumprir aquela anuidade em relação à mamografia, a recomendação da sociedade, né, para qualquer alteração conseguir diagnosticar. E também ter sempre o apoio do médico assistente, né? Quanto mais precoce, maior chance de cura, né, Tainá? Sim, essa é a melhor frase. Detecção precoce, a chance de cura é maior que 95%. Então, a gente tem que realmente buscar a nossa principal arma contra o câncer de mama é a detecção precoce, né? Por isso que é tão importante as pessoas... O Outubro Rosa é tão importante por conta disso, né? Sim. Porque é um momento onde a gente tem para falar sobre isso e lembrar as pessoas que elas têm que ir lá, né? Sim, fazer verdade. o seu exame, elas têm que ir lá
investigar. Sim, né? com certeza. Então, assim, eu te agradeço imensamente pelo seu conhecimento. Você sabe que eu também te admiro muito, né? Tanto que todas as pacientes eu te indico por conta disso, porque eu confio muito em você nessa questão da mama, né? Você é uma mastologista excepcional. Então, tá aí o recado. Quem não fez ainda a mamografia, né? Faça. Desliga aí o computador, o celular e vai agendar. E procure seu médico assistente, né? Procure um profissional bom, que você confie, né? Que você siga as orientações corretas para ter um sucesso aí no tratamento e no diagnóstico. Foi um prazer. Tá? Obrigado. Até a próxima. Continuem Obrigada. curtindo, seguindo a gente aí. Compartilhem essa informação com pessoas que vocês acham que precisam. Divulguem essa informação no Outubro Rosa, que é extremamente importante para a população e para as mulheres que convivem com você. E um adendo, né, Tainá? Para os homens também. Isso é muito... Hoje eu atendi um homem com nódulos de mama. Hoje eu atendi. Então, 1% dos casos acontece em homem. Então, assim, os homens já chegam com a doença mais avançada, sabe, Lilian? Porque ficam achando que machucaram, ficam achando que não é nada. E quando chega já tá muito avançado. Como é uma coisa mais rara, acaba não dando tanta importância, né? Sim, tem um pouco de vergonha também de procurar um médico de mulher, né? Um mastologista, né? Sim. Então, eles ficam com a ideia que mastologista é um médico de mulher. Não, eu atendo homem também. Hoje eu atendi um homem. Isso aí. Então, com câncer não, com nódulo. Com nódulo, né? Então, vamos, homens, estar atentos também. Se aparecer alguma nodulação, alguma alteração na mama, também procure um especialista, porque pode ser alguma coisa também séria. Perfeito. Obrigado. Até beijo. a próxima. Foi ótimo. Vejo vocês no próximo podcast.